Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live no Yoga na Federal. E a nossa live de hoje vai ser sobre um assunto que é um tanto polêmico, que é sobre veganismo, né? Muita gente fica chateada também com esse assunto, porque é muito radical. Mas a gente que faz parte dessa vida de yoga, a gente sempre está discutindo alguns temas que são um pouquinho polêmicos. Lembrando que a gente vai sempre fazer as lives os sábados, né? A proposta é fazer as lives aos sábados, às 16 horas, que é o nosso chá Ashtanga. E a gente vai trazer alguns temas. Caso vocês tenham qualquer sugestão, vocês podem enviar para a gente sugestões de temas de live que vocês se interessem. E a convidada de hoje é a Polly. A Polly, que ela é vegana já há algum tempo e tem uma vasta experiência com alimentação vegana, vegetariana e outras tantas que eu não conheço muito, né? O formato de hoje vai funcionar mais como uma entrevista do que como um diálogo propriamente dito, mas eu espero também trazer algumas colaborações para vocês da minha experiência nesse caminho que na verdade é do vegetarianismo. Eu vou convidar a Polly agora. Polly, cadê você? Seja bem-vinda. E é isso. Eu espero que vocês gostem dessa live. E eu espero que seja um assunto que possa, de certa forma, ajudar ou até esclarecer algumas dúvidas com relação ao veganismo, ao vegetarianismo, com relação a algumas dietas saudáveis, porque a gente abre mão de algumas coisas, né? Não só carne, mas às vezes alguma outra coisa a gente acaba abrindo mão nesse caminho. Eu estou esperando a Polly aceitar o convite, já mandei o convite para ela. E eu estou só esperando ela aceitar. Mas é isso. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre mim, que é nesse caminho, na verdade, sou vegetariana já há algum tempo. E a gente está com um problema, porque eu mandei uma solicitação para a Poli, mas ela não está, mas não deu certo, por alguma razão. Poli, pronto, agora deu certo. Era. Como é que Poli, muda? bem-vinda à nossa live. Agora sim. Tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo direitinho, legal. Obrigada por Maravilha. ter. Obrigada também a todas as pessoas que estão assistindo essa live. E eu espero que Obrigada esse pelo possa ser bem convite. legal assim para vocês também. Polly, eu já falei aqui um tempinho, e aí eu já quero começar logo pedindo para que tu se apresente, fale um pouco pra gente, né, dessa tua caminhada no veganismo, até porque tu já tem várias experiências, assim, não só com veganismo, mas também com outras formas mais alternativas de alimentação. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente, vai ser bem legal, assim. Ai, obrigada pelo convite, primeiramente. É muito bom a gente usar esse espaço, né, em diversos círculos, assim, em diversas esferas, não só no veganismo em si, mas trazer o yoga e relacionar isso, para que a gente possa levar esse assunto, porque, na verdade, tudo está conectado, né? E aí a gente abre esse espaço para compartilhar as experiências e aí causa até certos insights, assim, para as pessoas que estão no início da jornada ou estão no despertar ainda, né? Então é muito massa, assim. Então eu vou me apresentar primeiro. Eu pratico Rastanga com Rochelle já há um tempinho, né? E, e aí, dentro do yoga, assim, a jornada do veganismo veio até na mesma época, né? Essa jornada do autoconhecimento, principalmente através do Rastanga, foi bem na época que eu comecei a me engrenar no veganismo, que faz, no caso, mais de 4 anos, né? E dentro do veganismo é um universo muito vasto, então
eu comecei a me aprofundar, e aí tudo que fazia sentido para mim, eu ia mergulhando, mergulhando, né? E acabei aprendendo muita coisa a partir da experiência mesmo, que o yoga é a mesma coisa, né? A gente aprende através da experiência, a teoria é importante, mas a vivência é essencial, né? E o veganismo foi muito desse lugar, a partir da experiência que eu fui cozinhando para mim mesma e cozinhando, inclusive, para outras pessoas, e estudando bastante, assim, consumindo muito conteúdo, que as coisas começaram a fluir dentro, né, desse contexto. E eu já também eu trabalho com isso, trabalho com alimentação, vendendo, fazendo encomenda, tenho uma marca, né, vegana e que parte também de uma vertente mais saudável. Então, para mim é muito importante relacionar o veganismo com a sustentabilidade, né? Essa preocupação com o todo mesmo, não só com o nosso corpo, não só com os animais, mas com a natureza em, em, em tudo, assim, né? Até porque a gente está dentro dela e a gente também tem que ter essa preocupação. Então, eu sempre enfoquei em trazer um veganismo mais sustentável em relação ao consumo e mais saudável também, mais natural possível. É, Então, eu acho que é isso, assim, foi bem na época que eu comecei no autoconhecimento, e o veganismo não deixa de ser um autoconhecimento, né? Porque ele fala muito sobre a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a gente, com o nosso corpo. E eu gosto de brincar, eu sei a data certinha de que eu virei vegana, e eu gosto de brincar que eu nasci de novo, porque minha vida mudou completamente, né? E você acaba também sendo exemplo assim para as outras pessoas, um exemplo naturalmente, né? Para as outras pessoas. E é uma coisa que eu amo conversar sobre, eu amo passar tudo que eu aprendi através da comida também, né? Cozinhando para as outras pessoas. A Rochelle sabe bem disso. Ai, passo a palavra, qualquer coisa, se tu quiser Ah, pô, também. legal. Eu só esqueci de falar também antes, no começo da live, que a Poli também está apoiando a gente no projeto do Yoga na Federal. Então, ela está dando as aulas online às quartas-feiras, agora às 10 da manhã. Então, isso é muito legal também. Assim, muito obrigada, né? E aí é muito legal o teu relato, né, sobre o veganismo, né, as transformações, assim, na tua vida. E aí eu queria fazer um paralelo, né, do veganismo com o yoga, né? Por que que tantos praticantes de yoga, né, ou são vegetarianos ou são veganos, né? E aí a gente sempre fala, né? Ah, porque vocês são saudáveis, simplesmente, estão tendo um estilo de vida saudável, meramente. Algumas pessoas, elas adentram, né, por esse caminho de ser mais saudável, de ser uma alimentação que não tem produtos de origem animal, mas no yoga isso vai estar muito ligado com o ahimsa, que é o primeiro princípio que a gente tem, o primeiro princípio ético do yoga, né? Que faz parte dos yamas, esse princípio ético que é o princípio da não violência, que na verdade é um princípio que ele é voltado para a convivência, né, da gente com o mundo, com tudo que nos cerca. Então a gente sempre parte desse princípio do ahimsa. Quando a gente se coloca no mundo, a gente se coloca em primeiro lugar como praticante de yoga nessa posição de não violência. E aí quando a gente vai trazer isso para dentro, né, da nossa alimentação, a gente começa a observar como é que a nossa alimentação ela pode também ser uma fonte de violência em alguns casos, né? E a gente começa a observar que a gente vai ter que mudar algumas coisas, porque a gente percebe que a gente está se alimentando de violência, né? E aí vão surgir diversos discursos, né, de que, porque nós somos, sei lá, nós somos onívoros, ou porque nós somos caçadores, ou porque nós somos... Eu já escutei várias coisas, né, eu acho que todo mundo que é vegetariano, que é vegano, e há também, assim, uma enorme preocupação da humanidade com as pessoas vegetarianas, porque elas acham, e veganas, porque elas acham que a gente vai ficar com carência de proteína, quando isso, assim,
É muito difícil, né? Muito difícil a gente ter. É claro que a gente vai ter alguns outros cuidados, mas é muito difícil. Mas dentro dessa temática do yoga, é muito importante a gente pensar, né, como praticante de yoga, como é que a minha alimentação ela se coloca no mundo, né? Como é, de onde é que ela vem, como é que isso é feito, por que que a gente está levando essa discussão da violência para a alimentação, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar, né? Como, de onde é que vem essa carne desses animais, né? Essa carne, ela não é plantada numa árvore, que a gente vai lá e tira um pedaço de carne. Não, essa carne, ela vem de um lugar, né? Que normalmente é de um lugar, de um abatedouro, que é feito de uma forma bem cruel, com animais inocentes. Então, quando a gente pensa na não violência, a gente também pensa nisso, né? De onde que vem essa nossa alimentação? E aí, Paulo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como é que tu vê essa relação do ahimsa, né? E da violência com essa questão da alimentação e como é que isso tem soado, assim, pra ti nesse teu caminho também. Da Uhum. prática e da alimentação. E uma pergunta também pra ti é se tu começou, né, no veganismo ou tu foi vegetariana, tu já foi pro veganismo direto? Como é que foi, assim, esse caminho? Uhum. Primeiro eu vou falar sobre o primeiro ponto, assim, para não perder a linha, e depois eu conto como foi mais ou menos meu processo no início, né? Engraçado também que eu tenho tatuado a rinça, porque desde o início sempre fez muito sentido para mim, né? Para mim, o veganismo ele tem um cunho social, um cunho ético, né? Mas também espiritual, porque o yoga ele encaminha a gente para essa jornada, para dentro de nós, né? E começa a dissolver essas camadas que foram desenvolvidas com o externo, né? Camadas que não fazem parte de nós. E a gente começa a descobrir isso através do yoga, porque a gente dissolve tudo isso, né? E começa a ter clareza de tudo em relação aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos, né? E aí entra a questão da alimentação, porque a alimentação, ela é uma fonte de nutrição, né? Mas existem também outras fontes de nutrição, o sol, a respiração. Eu tô ocupada. Tô uma live. Desculpa. É, então, a alimentação ela acaba sendo uma forma de relação da gente com o mundo, assim como o yoga é, apesar de cada um ter sua prática individual, mas ela nos une, né, nessa jornada, né? E o veganismo ele também, apesar de ser uma prática, um hábito individual, ele não se resume a isso, né? O veganismo ele não é uma dieta, não é algo que se resume ao nosso prato, mas sim ao nosso papel na sociedade, enquanto pessoas de livre-arbítrio, né? A gente tem possibilidade de escolha. Então, aquelas pessoas que acabam falando, ah, não, mas nossos ancestrais, eles eram carnívoros, são condições totalmente diferentes de como a gente vive atualmente, né? Então, o que eu sempre pensei em relação à rimsa é que fala sobre essa questão da não crueldade, fala muito sobre esse direito de todos viverem, né? Porque se um animal ele falasse e a gente perguntasse se ele quisesse morrer independente da forma que fosse, se fosse humanizada, se fosse num campo aberto muito lindo e que eles recebessem amor de uma família, mas no final das contas eles não iam querer morrer, né? E, e aí a gente também no yoga busca essa clareza do que pode gerar sofrimento ou não e do que a gente pode ser autora desse sofrimento, né? E a gente vê que é uma questão de opção, muitas vezes, e o veganismo também. A gente só colabora com o sofrimento se a gente quiser colaborar, né? E isso direto ou indiretamente, né? E a gente comendo carne ou produtos de origem animal, a gente vai estar colaborando com isso de uma forma, porque para chegar no nosso prato, né, a gente teve que pagar alguém que faz parte de um sistema de exploração. Então, a gente está dentro de um sistema. E aí, quando eu estava nessa jornada de autoconhecimento, de cuidado de mim mesma, eu vi, não, eu tô aqui consciente do que
eu estou fazendo para me tornar melhor, consciente da minha respiração, né? E como ela pode afetar o meu dia, né? Em relação a estresse, essas coisas. Eu percebi que no início, quando eu me engrenei no yoga, a primeira percepção foi essa, de que minhas emoções elas oscilaram muito menos, né? E a forma que eu lidava com a situação. Então eu vi que eu tinha poder sobre isso, como que eu lidava com a situação, né? A partir do momento que eu tive clareza da respiração e clareza desses meus comportamentos. Então, o veganismo ele se uniu a isso tipo, fez muito sentido, né? Porque eu também tive clareza de como o meu comportamento não só me afetava, mas afetava o mundo afora, né? E meu comportamento a partir de um consumo. Então, eu também comecei a olhar para isso, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de animais, mas eu não me não olhava para isso da forma que tinha que olhar, né? E eu achava muito massa o veganismo e não, tá, só ficava por isso mesmo, né? E não procurava mais informações. E aí, quando eu assisti um documentário chamado A Carne é Fraca, que eu vi como é a realidade, eu disse assim, não faz mais sentido consumir algo que digamos, nutre um sistema tão opressor, né? E para mim, se eu gosto de um cachorro, de um gato, e eu não queria de forma alguma ver eles sofrerem, porque um outro animal que não parece necessariamente é domesticado, né? Ele precisa se submeter a esse sofrimento, sabe? São animais dóceis, animais inocentes, né? Que têm sentimentos assim e assim como nós. Então, para mim, não faz sentido, né? E tentar fazer algo para que essa superioridade entre o ser humano e os animais eles pudessem se igualar, não igualar, mas tipo diminuir enquanto eu posso fazer alguma coisa, né? Então, se eu posso fazer alguma coisa em relação a isso, eu vou fazer, né? E com essa consciência que o hashtag que o yoga me trouxe dos meus atos mesmo e do que eu posso fazer, né? Não tirou muito essa ilusão, essa nuvem, essa neblina da minha cabeça de muitas crenças, né? E a partir do momento que você dissolve essas crenças e vê sua responsabilidade, né? E o poder dos seus atos, aí eu não pensei duas vezes. Nesse dia que eu assisti o documentário, no outro dia eu já parei de comer tudo assim de carne. E eu comia ovo, mas na mesma semana eu também deixei de comer ovo. Então, eu acho que o Ahimsa, ele fala muito sobre colocar o significado, ressignificar as coisas a partir desse lugar de não violência, né? E, e a partir desse lugar você desapegar também de certos hábitos, porque eu acho que algo que dificulta muito essa mudança de hábito, né? Mudança de paradigma é justamente esse apego, que faz com que a gente se perca muito em pensamentos que não são da gente, mas que fazem com que a gente crie uma realidade muito distorcida das nossas dificuldades, quando na verdade são outras coisas envolvidas, né? O prazer, enfim, que são dificuldades que são facilmente tiradas, assim. Porque o veganismo ele tem muito disso, ele tem muita flexibilidade, né? Muita gente acha que é caro, acha que não tem tempo para mudar de hábito, mas é tudo uma questão também do que você está fazendo, para que você está fazendo isso, né? A causa que você adota. Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Acho que antes de você se engrenar nessa jornada, mergulhar de cabeça, você tem que entender o porquê de você estar fazendo isso. E o yoga, ele também traz isso. Por que você está fazendo isso? É só uma questão de atividade física ou é algo muito mais profundo que você quer mergulhar, né? Porque quando é uma atividade física, ela só fica na superfície e não toma o significado de que fato é, né? E no estudo teórico, né, que tem o Yama e dentro dele tem o Ahimsa, ele tá toda a bagagem que você precisa para se aprofundar nessa jornada, né? Que os asanas, ele só é uma dessas ramificações, mas tem as outras também, né? E aí é que a gente vê essa relação entre a nossa prática e a questão ética, né? E como é que a gente se relaciona com o mundo, que o Ahimsa é só uma forma delas.
mas a gente vê o quão a gente está aqui sempre fazendo um paralelo entre a profundidade do yoga e a profundidade do veganismo. Então, o veganismo ele tem que ter um sentido. Ele não é um rótulo de forma alguma. Muita gente fala que não quer se rotular, mas é muito mais do que sobre nós, né? É Aí tem sobre gente que diz que tá na moda, né, também, assim. Ah, tá na muito, moda agora ser tipo, vegano. é, Toda cara, série que eu não, assisto na Netflix agora tem um vegano. pois é, e sempre tem esse rótulo, né? E criou um, não sei, algo dentro disso, mas que na verdade se distancia da real causa do veganismo, né? Para mim, veganismo é um ato político, é um ato ético e é um ato espiritual, porque você está desapegando de algo de puro prazer para a evolução do mundo como um todo, né? Não só eu evoluir, eu crescer, mas, né, eu me nutrir, mas você está se preocupando com os animais também, né? Tá, se preocupando com a nova realidade do mundo, que não é a realidade baseada em exploração, baseada no patriarcado, né? Que isso é uma questão muito histórica. O veganismo, ele é uma questão muito histórica, porque a exploração, ela veio, né? A exploração dos animais, ela veio também em conjunto com outras formas de exploração a partir do patriarcado. Então, quando a gente boicota isso, a gente está meio que pensando em várias lutas. Então, é isso que eu tinha falado antes. O veganismo ele não é uma questão individual que eu parei de comer e pronto. Não, você é importante enquanto uma pessoa que é vegana passar isso para as pessoas, né? Porque você está dentro de uma luta e uma luta com outros movimentos. Então, tem discussões atualmente, né, de um veganismo que se interessa em unir outras lutas, né? A luta do feminismo, a luta do antirracismo, para que juntas a gente possa interferir no sistema que está aí dominante ainda, infelizmente, e está muito relacionado também à parte farmacêutica, né? É, então tem muita coisa aí por trás que a gente não Agora, sabe. deixa eu só te cortar um pouquinho, só para falar para as pessoas, né, que elas podem fazer perguntas, quaisquer dúvidas que elas tiverem. Se a gente souber responder, a gente responde. Se não, aí fica questionamento para a gente também. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. E eu também só queria esclarecer, né, para algumas pessoas, porque algumas pessoas também têm dúvidas da diferença do veganismo com o vegetarianismo, né? Que o veganismo você não consome nada que tenha origem animal, enquanto que o vegetariano ele ainda consome leite, derivados e ovos e derivados, né? Então essa é basicamente a diferença. E aí os veganos também atentam muito para consumo, mesmo que não seja alimento, né, cosméticos e quaisquer outros produtos que podem ser de origem animal, assim. Então essa é a diferença, né? E aí uma coisa bem legal, Paulo, que eu acho que tu pontuou foi a questão do, assim, né, tu pontuou muita coisa legal, mas é o paradoxo de a gente gostar, né, e tratar muito bem alguns animais e outros a gente tratar de forma completamente diferente, né? Assim, a gente, com os nossos gatos e os nossos cachorros, a gente coloca eles no céu, assim, se deixar, mais com, sei lá, a vaquinha, que também é super dócil, né? Os porcos, que também são muito dóceis e muito inteligentes, né? Inclusive, acho que até mais que cachorros, a gente trata de uma forma completamente diferente, né? Isso é bem coerente da nossa parte. E, tipo, quando a gente vê, né, uma agressão a um gato, a um cachorro, a gente se revolta muito, né? Nossa, que pessoa sem desalmada e não sei o quê. Enquanto que a gente está lá todo dia, tem um prato na nossa frente, a gente está comendo, assim, um pedaço de algum outro animal que também é tão dócil e tão amável como o nosso gato, o nosso cachorro, né? É bem interessante isso, de como nós, seres humanos, temos uma tendência a certas incoerências, né? Principalmente nesse quesito. Com certeza. E tem até um nome para isso, né? Essa questão de a gente se atentar, se revoltar por um sofrimento de um grupo de animal específico e os outros a gente esquece, se chama especismo, né? Quando a gente dá prioridade a esse sofrimento, digamos, né? Porque enquanto a gente tá lá dando carinho ao nosso cachorro, ao nosso gato,
tem não sei quantos animais. Bebeu! Maravilhosa. É, tem outros animais morrendo e sofrendo, né? Não necessariamente ele sendo abatido para virar carne, mas a própria produção do leite é tão cruel quanto a produção de carne, né? Porque acaba morrendo também. Quando a vaca ela se torna improdutiva, quando ela não tem mais leite, ela vai para o abatedouro. Então, assim, não se iludam, meus amores, porque esses animais eles vão ser abatidos em algum momento, porque para a indústria os animais são vistos como um produto. E quando eles não estão gerando mais lucro, né, estão dando prejuízo, eles vão ser abatidos, porque é muito mais fácil para eles fazer isso, né? Então, uma coisa que eu falo muito é essa questão. Pode ser doloroso para a gente ver essas imagens fortes. Mas imagina para os animais que estão vivendo isso, né? Então, eu, depois de 3 anos de vegana, né, teve um dia que eu fui e assisti outro documentário chamado Domínio, que ele é mais novo do que os outros, e traz imagens muito fortes e ele separa por categoria de animal. Então, tem, assim, animais que você nem imaginava que fazem com eles e tal, e é muito importante a gente, enquanto ser político e ser espiritual, a gente se informar do que estão fazendo, sabe? Então, por mais que seja doloroso ver essas imagens, mas a gente está fazendo por uma causa, está fazendo para se informar e para conhecer melhor. A gente ser mais crítico também, né? E na forma que quando a gente for olhar para o alimento, a gente não vai chegar mais como alimento. Então, foi a partir desse ponto que eu parti. Quando eu virei vegana, eu tive muita consciência porque eu estava fazendo aquilo, que era uma causa ética, uma causa que eu não queria contribuir com a crueldade. E isso só ia acontecer, tipo, a partir de mim, não de outra pessoa, né? Então, quando a gente começa a ter consciência da importância da nossa responsabilidade e dos nossos atos, a gente vê que independente de outra pessoa, a gente tem como fazer se ajustar à nossa realidade. Então, no começo, eu não tinha muito tempo para fazer comida e eu tirei um dia para poder cozinhar e aprender a cozinhar. E hoje, assim, eu trabalho com comida, mas é porque eu me identifiquei muito, mas você não precisa ser chefe de cozinha, né? É, é tudo uma questão de prioridade e de organização, de planejamento, sempre partindo dessa consciência do porquê você está fazendo, que para mim é pelos animais e pelas pessoas também, né? Porque esse sistema todo acaba também explorando as pessoas. Então, ter essa visão mais ampla de tudo, uma visão histórica, uma visão dos outros movimentos, como é que o veganismo entra em tudo isso, né? Então, é a partir desse ponto que eu acreditei no veganismo e para mim fez muito sentido. E, e desse lugar eu fui me aprofundando, né, e passando isso para as pessoas e me informando sempre com documentários, essa questão ambiental. Para quem não sabe, eu sou estudante de oceanografia também, que traz esse contexto ambiental muito forte. Então, eu sempre pude relacionar também a qualidade da água dos rios com essa exploração, principalmente dos animais marinhos e nos estuários, né? Eu sempre trouxe veganismo assim, tive até uma discussão numa última disciplina que eu cursei, que eu meio que trouxe argumentos de que não havia necessidade do consumo de peixe e de outros animais, né? E que é uma questão cultural, muito cultural, assim. E tu falou também essa questão dos animais, né? Dessa prioridade. Em outros países tem essa questão de consumir carne de cachorro e a gente acha um absurdo, né? E A tipo, gente na acha, tipo, Índia, meu Deus, os chineses comem cachorro, né? pois é, e aí na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada, né? Aí, tipo, de um lugar para outro vai variar. Então é uma questão muito cultural. Mas essa cultura, ela não pode necessariamente representar a nossa sociedade. A gente pode trazer uma cultura que não explore os animais, né? Dizer, mas é a cultura da gente, a gente come isso. Mas a gente não precisa manter essa cultura, porque a cultura ela é muito dinâmica, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Sim, eu Porque a acho cultura quem que constrói o são os veganismo seres também humanos. tem isso, né? Eu acho, Polly, que o veganismo também uma evolução, assim, né? Porque se a gente pensar em termos, sei lá, muitos e muitos anos, eu não sei, eu não sou profissional disso, não sou especialista, eu nunca estudei, mas talvez há muito tempo atrás a espécie não conseguiria sobreviver sem se alimentar de outros animais, né? Mas hoje em dia isso é perfeitamente possível, né? Então a gente evolui
sempre, assim, em todos os contextos, né? Culturais, históricos e políticos, a gente está evoluindo, né? Então, a gente pode mudar muito bem esses comportamentos. E tem uma lista aqui de Pois é. perguntas sobre uma fala tua que tu tinha mencionado antes, né? Da relação com a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Que aí seria legal se tu esclarecesse um pouquinho, assim, de como é que tá, como é que é feita essa ligação, né, entre as duas, né? E como é que funciona essa dinâmica de como é que as duas estão ali lado a lado, assim, uma com a Juntas. outra. É, é uma questão muito política, porque é, essas, essas duas indústrias, elas patrocinam, assim, as pessoas que são mais corruptas, né? Então tem muita corrupção, porque há uma troca muito grande para se manter lá no topo, né? Os políticos e esses dois tipos de indústrias. E a partir do momento que a pessoa tem esse consumo de carne, é, e gera diversas doenças devido a isso. Então é que entra a indústria farmacêutica para disponibilizar seus produtos, porque também é colocado na mídia, e tem a mídia também, né? Porque a mídia, ela faz com que como é que eu posso fazer? Ela aliena a nossa cabeça, tanto em relação à parte farmacêutica e à parte da alimentação. Porque o que é que a mídia fala? Que a gente precisa de cálcio através dos leites, né? Porque se a criança não tomar o leite, a criança vai quebrar os ossos todinho, né? Tem isso. De que se a gente não Eu comer vejo carne, a gente vai muito passar isso, assim, na mal. minha família mesmo. Eu cresci E tudo bebendo muito leite, assim, porque senão meus ossos iam ficar fracos e eu ia me quebrar completamente. é justo isso, e tipo, é uma questão cultural que veio através das mídias e até a carne mesmo, ela virou uma questão de status, então muita gente que é de periferia, tudinho, elas priorizam até comprar carne, porque a carne ela vai dizer se a pessoa está em condições ou não, entendeu? Mas infelizmente essas pessoas elas têm essa visão e a gente tem que desconstruir isso, não impondo o veganismo, mas trabalhando essa transformação de pensamentos primeiro e não dos hábitos, porque muita gente ainda está perdido em relação a isso, né? E não é culpa das pessoas, é culpa de todo esse sistema que alienou a gente, né? Então tem um trabalho ainda muito intenso em relação a levar o veganismo para essas pessoas, para que se torne mais popular, né? E é como tu falou, tudo é uma questão de evolução, de mudanças, né? Não precisa ser sempre algo tudo estático, o que é que na verdade as indústrias elas gostariam, porque elas sempre iam estar lucrando, né? E mesmo assim, essas indústrias ainda têm a cara de pau de se aproveitar do movimento para gerar lucro, né? Então você vê que dentro do veganismo tem várias indústrias, várias marcas de origem animal que estão querendo gerar produtos veganos. E o que não faz sentido, porque elas só estão procurando um nicho nesse lugar que a galera quer virar vegana, né? Ela tá ali disponibilizando um produto para aquela pessoa, para aquela pessoa continue pagando para ela e ela vai sustentar ainda o mesmo sistema que ela está fazendo da pressão. Só que ela vai estar explorando animais em outro lugar. Então, isso se chama veganismo estratégico, que é um veganismo que apoia essas indústrias, e o que não faz sentido, porque a intenção do veganismo, o veganismo ético, político, interseccional, é acabar com essas indústrias, acabar com esse sistema de opressão e não apoiar, né? Porque elas vão continuar. Então, até achei importante trazer esse ponto para quem pensou em comprar uma Hellmann's vegana ou pensou em comprar um hambúrguer da Seara. Não Na façam isso, verdade, minha eu não gente. encontrei ainda realmente vegana, assim, faz é tempo que eu estava procurando. Eu ainda não vi, É, mas eu sei que tem. Deixa eu pois é. passar logo para uma outra pergunta que também é bem interessante, né? Que algumas pessoas que quando estão tentando, né? Eu não, assim, é claro que não foi o teu caso, mas talvez tu já tenha alguma experiência, né? Já como influenciadora desse caminho do veganismo. É que algumas pessoas, quando elas estão nesse caminho, tipo, elas estão tentando, e aí, quando é um dia, elas, sei lá, tem muita vontade de comer carne, come, aí depois ela fica se culpando e tal. E, assim, se na tua vivência tu tem alguma coisa com relação a isso, assim, de como fazer quando você se sente, né? Você tá tentando, tá nesse caminho, mas aí você falhou um dia e sente muita culpa, de como você deve se relacionar consigo mesmo para poder fazer isso funcionar, porque de outra forma você vai pensar, ah, não dá para mim mesmo, eu não sirvo para isso,
e aí eu vou voltar e vou fazer tudo do jeito que eu estava fazendo antes. E tu tem alguma coisa, alguma experiência com relação a isso? Então, é como eu falei até no início. Eu acho que a forma que você vai lidar com o veganismo, né? Se você vai ter recaídas ou não, parte muito do porquê. Quando a gente faz algo começa muito superficial, é mais provável de a gente ter recaída, porque a gente ainda sente aquele prazer, né, de comer carne. E quando a gente perde esse prazer, porque a gente lembra que aquilo é um cadáver e lembra de todo um sistema, acaba, assim, comigo pelo menos foi assim, né? Não foi tão difícil, porque eu, atualmente eu sinto nojo de carne, sinto nojo porque, até de leite, porque eu lembro que ali tem um monte de pus, enfim, é secreção mamária, né? E secreção a partir de uma infecção que veio por causa das máquinas. Então, a partir do momento que eu lembro das imagens que eu vi, que são muito chocantes, para mim foi muito fácil eu perder esse interesse por carne. Até o cheiro me dá enjoo, né? E aí, quando alguém me diz assim, ah, eu fui vegano ou vegetariano por tantos anos, aí depois eu voltei, eu penso que aquela pessoa ela não tinha um ancoramento tão grande do porquê ela estava fazendo aquilo. Talvez ela tenha seguido uma influência de alguém, enfim, mas ela não se aprofundou nisso, ficou só nisso no prato, sabe? Ficou só no prato e ela não buscou estudar mais, né? E acho que até o yoga é isso também. Quando você enxerga a sua prática de uma forma diferente, é muito mais fácil de você ter a disciplina, né? Acontece de uma forma muito mais fluida e não de um lugar de esforço, de tipo, ai meu Deus, eu vou praticar hoje. Porque eu só vejo como exercício, eu não vejo como um momento de conexão comigo mesma, né? Que vai levar para o meu dia inteiro. Não vejo como tudo isso que pode ter e da profundidade que pode ter, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ganhar profundidade no veganismo, entender o movimento, entender a nossa importância dentro dele, porque fica muito mais fácil de a gente não ter recaídas, assim. Quando a gente tem consciência, alimentação consciente, quando a gente não tá, ainda tá meio com a névoa na cabeça, a gente acaba tendo essas recaídas e gera sofrimento pra gente, né? Porque a gente sente culpa. E tá, assim, tá tudo bem. Você teve a recaída. Não, tipo, eu não acho que a mudança vem a partir do julgamento, né? Ah, meu Deus, tá vendo? A fulaninha comeu carne. Não, tipo, não vai, o tempo não vai voltar atrás. Mas o que é que você pode fazer agora para evitar isso novamente, né? Para não repetir esse padrão. Assim como é o repetir padrão do consumo de carne, né? É uma repetição de padrão da sociedade. Então, como é que eu posso sair desse sistema? Né? Eu acho que é justamente você embasando bem toda essa causa dentro da sua rotina. E aí, para mim, foi muito fácil entender isso, assim, quando eu vi, nem precisei terminar o documentário da Carne é Fraca para poder achar um absurdo e ficar revoltada e nunca mais voltar e sentir nojo e tudo mais. Mas eu continuei vendo outros documentários, posso até fazer as indicações se vocês quiserem aqui de outros. Eu já falei de Domínio, né, que eu acho que quem vê Domínio no outro dia também para de comer carne, porque as imagens ainda são melhores, de qualidade, assim, e é animal por animal, assim. Eu nem vi tudo, mas para mim foi importante enquanto ativista, assim, eu ver, mas eu ainda fiquei de ver o resto. Mas, assim, quem não é vegano ainda, eu indicaria assistir tudo, mesmo que cada dia assistindo um pouquinho e absorvendo, né? Mas entender que enquanto a gente está conversando aqui, nesse lugar de privilégio, tem muitos animais morrendo e lembrando que esse sistema ele também nutre outros sistemas de opressão, né? De trabalho escravo e tudo mais. Então, eu acho que é a partir desse acesso à informação, enquanto ser consciente, né, que a gente vai conseguir ficar firme e forte na alimentação e no consumo como um todo, né? Como tu falou, que o consumo ele também é a nossa forma de se vestir, a nossa forma de utilizar produtos da casa mesmo ou de higiene. Acho que é isso. Olha, obrigada pela tua resposta. Vamos mudar só um pouquinho de assunto, mais no mesmo assunto. Eu só queria saber, assim, se tu percebeu diferenças físicas no teu corpo, assim, né? Óbvio, né? Físico, corpo, com o veganismo. E como foi, assim, que tu lidou com isso? E de onde foi que tu
começou a tirar suas fontes de proteína e de B12, assim, tem várias pessoas que estão assistindo, tem algumas pessoas que estão assistindo a gente e sempre tem muito assim, as pessoas sempre ficam, mas de onde é que vem a proteína? De onde é que vem a B12? De onde é que vem isso? De onde é que vem o cálcio? E aí seria legal se tu falasse pra gente um pouco sobre essas mudanças, né? Que acredito que hajam mudanças corporais quando você, né, querendo ou não, não é uma dieta, né, o veganismo, mas também tem uma dieta ali que vai cortar uma série de coisas. E como é que tu sentiu isso, assim? Ah, é muito bom tu ter falado disso, porque inclusive eu ia abordar e acabei esquecendo, aí tu me lembrou. É, então, pra mim foi como eu falei, né, no início da live, que é como se eu tivesse nascido de novo. Não só enquanto expansão da consciência, né, mas também fisicamente falando. é, eu sofri por um momento de transição, assim, de limpeza muito forte, que no começo eu até fiquei muito dispersa e sentindo um pouco de enjoo, mas isso era toda a limpeza que estava acontecendo no meu corpo, tão profunda assim, porque eu estava com tantas toxinas, né, por causa desse consumo, que eu entrei nessa, até porque eu sempre me preocupei em não viver à base de soja, então já associei ao veganismo a uma alimentação saudável, né? Então foi uma coisa confluindo com a outra. E antes de falar mais sobre essas coisas mais específicas de proteína, eu queria abordar o que eu ia falar antes que eu acho que acabei esquecendo agora para falar. Calma, deixa eu ver se eu lembro. Eu vou começar a falar então, primeiro da parte mais prática, assim. Lembrei. É muita coisa na cabeça, minha gente, que eu quero falar. Mas, enfim, uma coisa que eu ia falar é o seguinte: quando os animais eles estão lá, todos aprisionados e sofrendo exploração antes do abate, né? Eles, assim como nós, eles também liberam alguns hormônios, algumas coisas, né? Diante da situação que eles estão passando. Então, tem dois tipos de substâncias que eles liberam. Uma substância que é a nível crônico, que é justamente todo o sofrimento que ele passa no dia a dia, né? O aperto, o estresse, o maltrato, né? O espancamento, o estrupo, várias coisas, aí eles acabam liberando essas toxinas que vão para o músculo. Aí, beleza. Quando eles vão para o abate, inclusive antes deles serem abatidos, né? Tipo, tem até uma cena de do porco vendo o outro morrendo, ele em desespero, minha gente, ele começa a gritar, é uma coisa surreal. E aí, ele, naquele momento, ele tá entrando em pânico. Então, a gente, assim, tipo, assim como eles, a gente, quando entra em pânico, né, a gente libera essas substâncias também de reação, o que fazer, né? O sistema nervoso, ele trabalha dessa forma. E aí, os animais, quando eles são abatidos, eles liberam outra substância, porque eu não tô lembrada agora o nome, né? Mas a fisiologia ela é muito parecida em relação a isso. Então, essas duas substâncias, no momento agudo e crônico, eles ficam na carne. E isso passa pra gente. Então, tanto a questão física, porque está cheio de toxinas, uma questão energética, porque o sofrimento ele passa para a carne. Então, a transformação, quando a pessoa vira vegana, é a nível energético e a nível físico. E a gente que pratica yoga, a gente vai perceber, obviamente, essa questão de mudança energética. Assim como quando a gente começa a praticar nossa respiração, tudinho, ela traz uma mudança a nível sutil e a nível material, né? E aí acaba juntando tudo, assim. Então, o veganismo, ele tem essa mudança a nível sutil, dá muita clareza, os pensamentos de sofrimento, né? É, eles acabam saindo da gente e nos aproximando da nossa essência, né? Tirando todas essas toxinas que são de um sistema opressor, são memórias, sabe? Tipo, todo o sofrimento dos animais, eles ficam guardados como uma memória celular. E essa memória celular, ela vai passar pra gente. Então, a gente vai se nutrir de memórias de sofrimento, né? Desde que o bichinho nasceu, porque muitas vezes eles são pegos, na maioria das vezes, né? Eles são pegos bebês ainda, então muitos animais eles morrem quando eles ainda são bebês. Então essas memórias celulares elas vão ser passadas para a gente, né? Então é muito importante a gente lembrar de a gente estar comendo carne ou algo de produto animal, a gente estar comendo memória de sofrimento, né? Então apesar de a gente não estar ali no abatedouro, a gente está
sendo influenciado de alguma forma. E tá influenciando, é um ciclo, né? A gente tá influenciando aquilo continuar, né? Então, quando a gente toma consciência disso, o quão o veganismo ele pode ser tão forte na mudança, na evolução, no crescimento da gente, né? Na transformação em seres melhores e no bem-estar também, né? Então, eu senti muito isso. Depois desse processo de limpeza, eu tive muito mais disposição para fazer, porque eu praticava yoga, mas eu me movimentava em outras coisas, já fiz outros esportes e tal. Então, eu senti um rendimento muito maior, o que muita gente pode pensar ao contrário, né? Que a gente vai ficar fraco e tudo mais. Mas é muito importante, desde o início, você se planejar bem, né? Porque não adianta você virar vegano e viver à base de macarrão com soja e não ser alimentos nutritivos. Mas, na verdade, a natureza ela já tem uma abundância para a gente, disponibiliza uma diversidade enorme de grãos, de legumes, de frutas, hortaliças, que tem todos os nutrientes menos a B12, porque a B12 é encontrada de origem animal, né? Mas isso é o de menos, porque você pode fazer uma suplementação super fácil, assim, tipo suplementação de É, vitamina, que, tipo, não é nada caro e a galera bota uma barreira, sabe, disso. E, na verdade, não é pra ser uma barreira. Você ia falar alguma sim. coisa, Rochelle? Não, é só sobre as pessoas, né? Que algumas pessoas já tinham pedido para a gente fazer uma live sobre, ou falar um pouco sobre veganismo e tal, e algumas pessoas pedem dicas para parar, né? E assim, né? Eu achei bem legal, assim, tua forma de lidar com isso, porque tu foi bem incisiva, né? Tipo, não quero mais, mas assim, isso na verdade não é a realidade de muita gente, né? Porque muita gente entra numa crise muito grande, né? Porque não é a gente não para de comer carne porque a gente não gosta de comer carne, a gente para de comer carne porque está prejudicando a outros seres. Então, assim, às vezes para algumas pessoas pode ser um processo bem difícil, né? E aí algumas pessoas perguntam, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? E aí, né, já pegando esse gancho, a dica que eu posso dar, assim, é de fazer isso de forma gradual. Você faz de forma gradual, você diminui a quantidade que você come, depois você corta um tipo de carne, tipo, vou cortar, por exemplo, carne vermelha, depois eu posso cortar o frango, depois eu posso cortar o peixe. E sempre nessa, nessa aspiração de cortar de verdade, né? De não ficar também numa enrolação. Mas essa é uma dica que eu acredito que muitas pessoas que se tornaram veganos, né, vegetarianos, passam por esse processo de adaptação, porque realmente não é para todo mundo mesmo. A gente é muito viciado em comer carne, nosso paladar. É tanto que quando a gente deixa de comer, nosso paladar muda completamente, né? Muda completamente, assim. Porque você vai ter que começar a buscar mil e uma coisas. Às vezes eu fico pensando, quando eu comia carne, eu era menos exigente. Comia só aquilo e pronto, acabou-se. E agora não. Agora, e o que é legal também, né? Porque aí eu me pego pesquisando várias receitas e buscando várias coisas, assim. E tem muita coisa legal na internet que dá pra você fazer em casa. E é tranquilo, e isso é muito legal porque é uma coisa que você também entra em contato consigo mesmo. Porque às vezes a gente leva uma vida muito corrida, a gente não cozinha em casa, a gente come na rua apressado, a gente come qualquer coisa. Então é isso, né? E fazer isso de forma gradativa é uma opção que eu acho que ajuda muita gente, assim. Muitas pessoas se tornaram veganos e vegetarianos dessa forma, assim, gradativa. Porque para algumas pessoas é bem mais difícil. E outra coisa que eu queria falar é sobre a questão, né, de que uma vez que a gente não come carne, a gente vai precisar de suplementação de B12. Isso é uma coisa que provavelmente as pessoas que também comem carne também vão precisar, porque mesmo as pessoas que comem carne, assim, a qualidade da carne não é, às vezes, não é suficiente para você adquirir a B12 que você está precisando. E aí você vai precisar suplementar. Inclusive, muitas pessoas têm deficiência de B12 e elas não sabem, né? Mesmo pessoas que comem carne, então isso é muito importante, assim. Então, é extremamente relevante, uma vez que você deixa de comer produtos de origem animal, fazer a suplementação. E outra coisa que eu descobri também que era importante fazer a suplementação de ferro, né? No meu caso, eu descobri que eu estava precisando fazer a suplementação de ferro também. Então, a dica é também assim, me tornei vegano, me tornei vegetariano, se der, faz um acompanhamento, faz uns exames, faz um exame de sangue. Se você tiver recursos,
vai no nutricionista, assim, mas de uma forma geral, a gente consegue os nutrientes que a gente precisa na natureza, basta que a gente tenha uma boa dieta de fato, né? Como a Polly falou. Não é só comer macarrão com soja, né? Inclusive, soja é uma coisa que eu não comia, assim, porque eu nunca gostei muito de soja. E aí agora foi que eu comecei a me interessar um pouco, aprender a fazer para poder ter mais uma coisa assim na minha dieta. Mas eu passei bastante tempo sem comer soja, assim, foi tranquilo, porque tem diversas fontes de proteína, assim. Tem muita fonte de proteína, né? Se o problema for proteína, tem diversas fontes, né? As leguminosas, feijões, né? Tudo isso tem proteína suficiente, assim, para manter a gente bem. Então, eu acho que a questão mesmo, assim, se houver preocupação, é B12, só B12, né? Talvez um pouco ferro, porque como a gente pega algumas, tipo assim, a carne a gente consegue absorver melhor o ferro. Outros legumes, algumas coisas assim, às vezes a gente não consegue absorver tão bem, né? Assim, Rochelle, Mas, é o inverso, assim, eu só interrompi para trazer o ponto. Essa questão do ferro é, na verdade, o contrário. A carne, ela tem mais ferro em relação ao número, digamos assim. A carne tem 7 miligramas de ferro e o feijão tem 4. Mas o feijão, nosso corpo absorve melhor e acaba a taxa sendo equivalente. Isso foi explicado por um doutor chamado, um nutrólogo chamado Eric, que ele é vegano. E tem um guia muito bom que ele fez com outros nutrólogos e nutricionistas, que é o Guia Vegetariano Alimentar, que foi um dos primeiros que eu li, assim, e ele traz quantidade que a pessoa precisa, né, para suprir os minerais. Então é muito legal, porque você acaba se dando conta de quais alimentos vegetais têm aqueles certos nutrientes para você não ter carência, sem precisar ir para o nutricionista. Lógico que é importante e tal, mas para você ter consciência de manter tudo ok. E assim, só focar mais na B12, mas como tu falou, é muito relativo, porque uma pessoa que consome carne, ela já pode ter a B12 baixa, é a questão do organismo, como é que ele absorve, como é que está a relação de outras vitaminas também do complexo B. Então, é algo assim muito maior de que não é só a galera vegana como o povo se atenta. E a questão da proteína, assim, o povo se preocupa tanto com proteína, mas na verdade a proteína ela a maioria dela, assim, já é produzida pelo nosso corpo, né? E aí a gente consome para dar um suporte, mas para mim o que é mais importante para o funcionamento do corpo mesmo, que a gente precisa ingerir, é a questão de vitaminas e tal, que vai fazer parte de uma construção muito maior, assim, que depende mesmo da fonte externa, né? Mas, lógico, quem já é atleta, não sei o quê, que precisa de uma porcentagem de proteína, aí é importante você, tipo, só ver a quantidade, né? E nas leguminosas tem bastante proteína, no tofu, se tipo, é uma fonte de soja, mas e sobre a soja também não é uma coisa essencial, até porque a produção dela, em maior parte, é transgênica, então para mim não faz sentido, porque essa produção, na maior parte, é voltado para o cultivo dos animais, né? Agora, se for um pequeno produtor que tem uma empresa, tudinho, que ela faz soja orgânica e não transgênica. E aí eu tenho um pequeno produtor que eu sei que faz tofu caseiro. Enfim, tem toda essa questão que eu ressalto demais do apoio aos pequenos produtores, seja em feiras orgânicas, mercados, né, locais ou pessoas que produzam alimento. Então, se você está sem tempo de fazer comida, valorize o pequeno produtor, né? Não compre produtos de prateleira, né? Então, é tudo uma questão de pesquisa e de planejamento, eu acredito. Até nessa questão da transição para o veganismo, eu acredito que a pessoa tem que tomar muito cuidado para não ficar na zona de conforto. Tipo, o que é que lhe faz lhe prender e não fazer uma transição tão demorada assim, sabe? E aí é justamente isso. O que você, tipo, por que você está querendo adotar essa alimentação, sabe? E aí eu acho que beleza, pode fazer de uma forma gradual, mas sempre tendo consciência de que a exploração tá rolando, né? Tipo, é isso. Por que você não pode fazer uma transição um pouco mais rápida, né? Claro que tem gente que tem certas dificuldades, e aí eu acho que é de tentar
experimentar, como eu falei, né? Tipo, é vivenciando. Então, de criar prazer por procurar novas coisas. E uma vez, eu fui ajudar minha amiga a virar vegana, né? Eu fui pra casa dela, sentei com ela e disse: O que você come? E a partir disso, eu vou adaptar o que ela come, a realidade dela, só que uma realidade vegana, né? Então, não é a gente pegar um tipo de alimentação vegana que não faz parte da realidade daquela pessoa, né? Uma pessoa, sei lá, que for de periferia. Tem, é um outro, tipo, muitas vezes não tem nem acesso à lentilha grão de bico porque o quilo é mais caro. Então a gente tem que associar a realidade daquela pessoa, mas mostrar para ela que é possível, inclusive ela virar vegana de vez se ela quisesse, assim, né? E mostrar a diversidade dos alimentos que tem localmente, assim. É, e o que dispõe de frutas no mercado, né? O que dispõe de legumes. E com isso ela já pode fazer muitas coisas, né? Tem gente que tem muito esse apego ao paladar. Então, ah, é, tem gente que ama a consistência de carne. E se não tiver uma coisa que represente a carne, vai ficar muito difícil. Então, cara, tem como fazer carne de caju, e época de caju, assim, sabe? Muita gente nem sabe que pode fazer carne de caju. Enfim, casca de banana. A banana é uma coisa mais acessível, né? Então, tem várias estratégias para você, tipo, substituir aquela memória que você adora, você é apegada, né? Não necessariamente para sempre, mas para fazer uma transição e para lhe ajudar. Tem outras formas de você lembrar o gosto do frango, enfim, ou do peixe, né? Mas eu sei que tem gente que vai diminuindo, mas é muito bom estar atento também, tipo, ao quão você demora isso, ao quão você tá na zona de conforto, né? E aí, justamente, quando eu acho que a pessoa tem esse choque de realidade, a pessoa tem mais vontade de fazer uma mudança maior, sabe? Na sua vida e que você vai perceber. É diferente quando você tira uma carne, faz diferença, mas mais ainda quando você vira vegano mesmo, sabe? De tipo, tirar tudo. Eu acho que é muito potente, assim. Mas é isso, é trazer a possibilidade de, tipo, você é capaz, né? E aí você tá fazendo por uma causa maior e já tem tudo disponível para você. E aí, ao longo do tempo que você vai consumindo esse conteúdo, às vezes a pessoa não tem tempo, né? E eu acho que é muito importante pedir ajuda, assim, tipo, pedir ajuda para quem já tá nesse meio, pedir ajuda pro computador que mostra lá receitas super fáceis veganas para fazer agora, assim, sabe? Tipo, gente que Olha, não eu tem vou ter que te experiência para cortar cozinhar. só porque o nosso Oi. tempo tá acabando aqui, né? Ai, já. E aí, finalizar com a nossa opinião, né, de que o praticante de yoga deve ser vegano ou vegetariano. E aí, assim, por coerência, já ficou claro, né, que pra gente, assim, o praticante de yoga, ele tem que, né, de algum momento ele vai ter que se aperceber da violência da alimentação. Isso vai levar, sim, a uma alimentação vegetariana, alimentação vegana. Eu falo Yoga também vegetariano é parte porque disso, né? os indianos, eles são vegetarianos, né, mas eles têm uma relação totalmente diferente com as vacas que a gente tem aqui no Ocidente, né, que a gente tem aqui no país que a gente vive. A relação deles é completamente diferente, né, não é a relação que a gente tem. Então, eles obtêm esses produtos de uma outra forma, eles têm todo um ritual, toda uma coisa, é muito diferente. E a E população vegana ela tá aumentando, inclusive. Assim, eu li um livro que é um professor de yoga, Alberon, que ele foi para lá e ele fez um estudo até científico e tal, e ele tá mostrando que a população vegana tá aumentando, apesar de ainda ter, né? Mas é como tu falou, é outro sistema de produção e tal. pronto, eu só vou pedir para tu só repetir o nome do documentário, do livro, de algum livro que tu tiver para indicar. A gente só tem um minuto. O livro eu acho muito importante quem é praticante de yoga ler, que é Vegan Yoga. E ele aborda primeiro sobre a parte espiritual, sobre os 8 ramos do Tá acabando. Ashtanga, né? Domínio e a carne é fraca. Os Gente, é isso, aumentares. Polly. Muito obrigada. Gratidão demais, gratidão. Obrigada. E é isso, façam mudança na alimentação de vocês, assim vocês vão ver que vai ser muito bom, vai ser muito legal. E é isso. Muito, muito obrigada. Obrigada, até Sábado que vem breve. tem mais.